Olá pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula aqui é sobre livro caixa, essa ideia de começar aos pouquinhos e ir controlando entrada e saída de recursos. Vamos bater um papinho, vou trazer exemplo aqui também de como que vocês podem iniciar esse processo de construir um livro caixa. Bom, vamos lá. Um livro caixa, o que é um livro caixa, né? Então, um livro caixa, a gente chama de livro caixa, é onde a gente registra a entrada e saída de dinheiro das nossas iniciativas, dos nossos projetos, nossas organizações. Então, numa parte, a gente vai colocar todas as entradas de recursos, tudo que entrou de dinheiro, que podem ser, sei lá, remessas de dinheiro que vieram de apoiadores, de patrocinadores, dinheiro que veio, sei lá, de diferentes formas de captação de dinheiro, de recursos que vocês fizeram. Teve uma doação disso, teve uma rifa, teve não sei mais o quê, né? Então, tudo que vai entrando de recursos a gente vai colocando aqui, né? Então, sei lá, teve venda de produto, teve, né, algum serviço que vocês prestaram. Então, tudo que entra de dinheiro, a gente vai colocar numa coluna. Aí, numa outra parte, numa outra coluna, a gente vai colocar todos os tipos de pagamentos que foram feitos, todas as saídas de dinheiro, né? Tudo que teve que sair, tudo que a gente teve que pagar. E isso pode ser coisas que a gente pagou em dinheiro, pode ser transferência que a gente fez, bancária, um Pix, até cheque. Hoje em dia quase não se usa tanto, mas às vezes, né, ainda tem alguns lugares que usam e tudo mais. Então, assim, ó, tudo que for saída de dinheiro, que pode ter sido assim, foi comprar um material, foi comprar um equipamento, foi pagar uma conta de luz, o telefone aqui da instituição, um aluguel, alimentação do pessoal no projeto, nas atividades, algum profissional também, um profissional que vai executar alguma coisa aqui no projeto, entre outras e qualquer tipo de necessidade que o projeto de vocês tenha, tá, de pagamentos. Então, a gente tem registro das entradas, registros das saídas. Uma coisa que é super importante é que vocês guardem os comprovantes dessas transações todas, tá? Não importa se foi assim, eu fiz uma transferência pelo aplicativo do banco e aí eu consigo guardar o comprovante ali, guardo o comprovante. Mas eu paguei uma pessoa que veio aqui para arrumar, que estava com problema na calha aqui, que estava caindo água, paguei em dinheiro vivo para a pessoa, não tem problema, faz um recibinho, compra um bloquinho de recibos na livraria, que seja, né, e coloca ali, pagamento do serviço, que, né, fulano de tal, que arrumou a calha no dia tal, e eu paguei tanto. E pede para a pessoa assinar ali, só para ficar um registro de para onde foi esse dinheiro, né? Então, isso é super importante para que vocês consigam fazer comprovações futuras. Olha, mas só um pouquinho, para onde é que foi aquele dinheiro lá, aqueles R$200 que ninguém sabe onde é que foi parar? Olha, os R$200 foi pago para a pessoa tal que veio aqui, que fez o conserto aqui, que estava pingando aqui, estava caindo água, né? Estava com problema na calha. Então, a gente teve que fazer isso, né? Isso é super importante, porque isso ajuda vocês, primeiro, a lembrar, né? Claro que a gente vai escrever aqui no livro caixa, eu vou mostrar para vocês, mas é importante ter as comprovações para ir batendo. Olha, o que está aqui no livro caixa é realmente o que os comprovantes estão mostrando, né? Porque a gente pode colocar qualquer valor ali, e eu nem estou dizendo numa situação assim, de má fé, estou falando assim, às vezes errou ali na hora de escrever, na hora de digitar, esqueceu alguma coisa, colocou um valor que era diferente, aí depois quando a gente vai olhar só para o livro caixa, a gente pensa, opa, tem alguma coisa que não está batendo. Vamos olhar os comprovantes, puxa, olha aqui, esse aqui era R$100 e eu coloquei aqui que tinha sido 50, coloquei aqui que foi 200, escrevi errado aqui na hora. Então é importante ter essas comprovações, tá? A nossa sugestão é que vocês façam o livro caixa mês a mês, tá? Então, o livro caixa mensal, tá? Vocês vão anotar ali numa folha, por exemplo, ou no computador, qual foi o livro caixa do mês de dezembro, qual foi o livro caixa do mês de janeiro, né? Então, qual foi o caixa, a movimentação de caixa de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março, e isso é o livro caixa de vocês. Ali tem todos os registros, todo o histórico de tudo que entrou, de tudo que saiu, quanto que sobrou em tal mês, ou quanto que faltou, né? Que às vezes pode faltar também. Então, é super importante que vocês façam, tá, esse controle mensalmente,
Esse é um formato bem simples, tá? Um formato bem simples, não é uma coisa que vai dar muito trabalho para vocês, mas ele é super importante, ele é fundamental mesmo para quem está começando, tá? Mesmo assim, mas é só o primeiro evento que eu estou fazendo, recém estou vendo como é que vai funcionar. Não tem problema, se vocês já estão recebendo recursos, se vocês já receberam, né, de um projeto, de um apoio, de uma doação, alguma coisa assim, é importante já fazer o livro caixa dos meses, tá? Mesmo que tenha um mês que não entrou e não saiu nada. Esse mês ficou mais parado, não tem problema, coloca lá que não entrou e nem saiu nada. Olha, sei lá, tinha sobrado R$100 lá do outro mês, a gente não entrou nenhum dinheiro, mas também não gastou, continua sobrando esses R$100 que está guardado lá, numa caixinha, numa conta, ou alguma coisa assim, tá? Acho que uma ideia também que eu quero trazer é que, mesmo que seja bem simples agora no início, aos poucos, na medida que o projeto for crescendo, esse controle vai precisar ser um pouco mais rígido, digamos assim, né? Precisa ser, a gente precisa, inclusive, incluir muitas outras coisas que um livro caixa acaba não trazendo, tá? Então, é importante já exercitar desde agora. Acho que é isso que eu quero trazer para vocês, né? Mesmo que pareça, mas foi só uma conta de R$100, teve só não tem problema. Esse é um exercício que vocês vão fazendo de controle financeiro, né? De registro das atividades financeiras de vocês. E aí, claro, quando a iniciativa for crescendo, né? Que é isso que a gente sonha, vocês vão precisar e vão ter ajuda de um contador, de um escritório de contabilidade para ajudar vocês nessas coisas que são muito mais complexas às vezes, né? Mas já vai ser importante vocês terem esses registros, isso vai facilitar bastante para vocês, tá? Agora eu quero trazer um exemplo aqui para a gente poder olhar como que seria, né? Tentei criar aqui uma ideia, que fiz uma simulação aqui de um mês, para a gente poder dar uma olhadinha aqui como organizar, tá? Então, basicamente, a ideia é fazer 4 colunas, para que a gente possa colocar o mínimo de informações que são importantes. Aí lá em cima, né, no exemplo que eu trouxe aqui, eu coloquei ele, olha, esse aqui é o caixa do mês de dezembro de 2021. É um exemplo, só hipóteses, tá? Eu coloquei embaixo ali, olha, saldo de novembro, o que sobrou do caixa, né, tudo que entrou e tudo que saiu do mês de novembro, eu coloquei aqui, ó, sobrou R$450. Tá? Então, o que eu faço? Né? Coloquei aqui, ó, primeira coluna, o dia, a data de quando aconteceu, né, a entrada ou saída de dinheiro, do lado a descrição do que aconteceu, e aí as outras 2 colunas, de entrada e de saída. A gente vai preencher aqui na coluna de entrada, sempre que for entrada de dinheiro. Chegou dinheiro no projeto, ele vai nessa coluna. Quando for saída de dinheiro, pagamentos, a gente coloca no lado da saída, tá? Então, como sobrou R$450, eu coloquei lá no início, ali, ó, dia 1º de dezembro, tem R$450 disponível aqui para a gente poder usar. Então, coloquei ali na coluna de entrada. Aí lá no dia 5, a gente teve que comprar uns lanches para um evento que ia acontecer, então, saída de dinheiro, né? A gente teve que comprar, a gente pagou, então tem dinheiro saindo, eu marquei lá, R$225 na coluna da saída, porque esse é um dinheiro que está saindo, não é um dinheiro que está entrando. Depois, lá no dia 10, entrou um dinheiro de um patrocínio que a gente está recebendo, um apoiador, né, uma organização que está financiando um projeto para a gente. Entrou a primeira remessa de dinheiro, R$2.500. Bom, está chegando o dinheiro, então fica na coluna da entrada de recursos, da entrada de dinheiro, R$2.500. Aí marquei ali que dia 18 a gente precisou pagar um aluguel do equipamento de som que foi usado num evento que a gente fez, foi um equipamento grande e tudo mais, o pessoal nos cobrou R$650 para poder preparar toda essa estrutura lá de som. Então, assim, se a gente pagou, é saída, tá saindo dinheiro. Então, eu marquei lá na coluna da saída, R$650. Aí, no dia 20, a gente tinha se comprometido aqui, né, de fazer uma reforma no salão, onde acontecem os eventos que a gente faz, né, chegamos num acordo lá que precisava melhorar algumas coisas, e a gente pagou uma reforma lá que custou R$820. Então, pagamos, né, no dia 20 a gente pagou, então, saída de dinheiro, 820 na coluna de saída.
E aí, aqui no nosso exemplo, no dia 25 de dezembro, nossa, acabei de me dar conta que marquei aqui no dia de Natal, tivemos que pagar a conta de luz, combinamos que a gente vai pagar ou a conta de luz, ou uma parte, uma contribuição, né, com o gasto de luz do salão que a gente usou, o salão de festas, combinamos então R$ 125. Se pagamos, então está na coluna da saída, R$ 125. E aí fechou o mês, não entrou mais dinheiro, não saiu mais dinheiro, o que a gente faz? A gente vai somar tudo que tiver na coluna da entrada e tudo que tiver na coluna da saída. Então, na coluna de entrada, a gente teve, então, disponível ali no mês de dezembro, R$ 2.950. E tivemos de saída de gastos R$ 1.820. Então, o que sobra dessa história, né? Temos 2.950, pagamos 1.820, sobra R$ 1.130. Esse vai ser o saldo, então, do mês de dezembro. O que acontece aqui? Para o mês de janeiro, o mês seguinte, a gente tem que fazer de novo essa mesma tabelinha, que, como eu falei, pode ser num caderno, se vocês quiserem, numa pasta com folhas em branco, por exemplo, ou também pode ser no computador, não tem nenhum problema, como ficar melhor para vocês. Então, a gente vai fazer a tabelinha do mês de janeiro. Como sobrou no mês de dezembro 1.130, quando a gente for fazer a tabelinha de janeiro, a gente vai colocar lá em cima, mês janeiro de 2022. Qual foi o saldo do mês anterior, que foi o mês de dezembro? 1.130. Como esse saldo foi, como o saldo foi 1.130, o primeiro item que a gente vai colocar no caixa de janeiro é ali, ó, saldo do mês de dezembro, né? 1.130 na entrada, tá? Então, o exemplo que está aqui é do mês anterior, então, era o mês de dezembro, a gente colocou o saldo de novembro. No mês de janeiro, a gente coloca o saldo de dezembro. Sempre o que sobrou, né? O primeiro item que a gente coloca ali é o que sobrou do mês anterior. E aí, depois a gente vai preenchendo, na medida que tiver entrada de recursos, saída de recursos, a gente vai colocando, chega lá no final, soma, e a gente tem o saldo. Então, um modelo muito simples, né? Essa história do livro caixa, um modelo bem prático, que dá para fazer num caderno, dá para fazer, né, umas folhas em branco e colocar numa pasta, dá para fazer no computador, uma coisa bem simples, mas que fica o registro e fica todo o histórico de tudo que foi acontecendo ali no mês de vocês. Então, super importante ter esse controle. Bom, quero deixar já aqui um exercício, né, para que quem ainda não está fazendo livro caixa, quem não está fazendo controle financeiro, já comece a fazer o livro caixa tanto do mês, né, se tiver mais, se vocês estiverem assistindo esse vídeo mais no início do mês, já faz desse mês mesmo o livro caixa, se não, se já tiver mais para o final do mês, se programem para começar a fazer o livro caixa a partir do próximo mês de atividades do projeto de vocês. Tá? Reúnam lá o que vocês têm de dinheiro disponível, o que tem ali, né, naquele momento, aquilo ali é o início de vocês, e aí depois vai anotando tudo que vai entrando e tudo que vai saindo, tá? Se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda sobre como organizar isso, já sabem, entrem em contato, mandem uma mensagem que a gente vai tentando ajudar vocês, vai tentando orientar também. E acho que como uma reflexão final que eu quero trazer é realmente essa importância da gente estar conectado com a nossa saúde financeira, né, com para onde é que para onde é que estão indo os recursos que a gente está fazendo. Acho que transparência aqui é super importante, sabe? Porque é isso, vocês estão se esforçando para fazer os projetos crescerem, as iniciativas crescerem, conseguir mais apoio, mais financiamento e tudo mais. Se não tiver controle financeiro, é muito difícil que vocês consigam acessar verbas maiores. E os investimentos maiores precisam ter transparência, controle financeiro. Por isso que eu falei, quando começa a crescer um pouco mais, vocês vão precisar ter uma ajuda de contador também. Acho que para um momento inicial não precisa, mas acho que vocês terem isso como uma prática de vocês, esse controle já é super importante, esse aprendizado, tá bom? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, entrem em contato e nos vemos na nossa próxima aula.